Hoje nós vamos falar de uma das empresas mais admiradas pelo investidor de longo prazo, uma das mais queridinhas pelo mercado. Hoje é dia da gente falar dos resultados mais atualizados da Engie. Então bora lá. Eu acredito que todo investidor logo de cara quer saber qual que foi, ou na verdade quais foram as atitudes, as ações que a Engie tomou para combater todo esse período conturbado que pegou o mercado, pegou todo mundo aí meio de calças curtas, meio desprevenido. Então, primeira resposta que a empresa deu a toda essa situação: 70% do total de empregados e 100% daqueles nas atividades não operacionais foram para home office. Ela também suspendeu todas as viagens, fez renegociação com clientes, contratou empréstimos via BNDES, você já vai entender aqui daqui a pouco os motivos, tá? E um ponto importante que eu quero destacar para vocês, isso já vai trazer tranquilidade para quem está um pouco nervoso nesse momento: 4 bilhões e 200 milhões de reais em caixa, ok? E ela também fez rolagem de vencimentos de curto prazo, ou seja, aqueles vencimentos que vão ocorrer nos próximos meses. O que é rolar? É você jogar ele para períodos mais longínquos, beleza? Essa rolagem é muito comum você fazer aí no mercado financeiro. E a revisão do payout de 2019 para 57%. O que é payout? Digamos que a empresa paga isso daqui de lucro. Payout é o quanto desse lucro ela vai pagar em dividendos, ou seja, ela reajustou aquilo que ela tinha combinado de dividendos de 2019, tá, o exercício do ano passado, para 57%. Eu vou explicar um pouquinho melhor ainda nesse vídeo para você saber tudo sobre os dividendos da Engie, porque eu sei que tem muita gente que investe nela por causa da renda passiva. Bom, a Engie, ela é uma empresa gigantesca de energia elétrica e está crescendo cada vez mais. Então ela tem 60 usinas para geração de energia elétrica. Ela também está trabalhando bastante com geração solar, 2.477 sistemas instalados, trading de energia, gás natural, que é uma operação recentemente implementada dentro aí do portfólio da Engie, a TAG. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, ela é muito importante. E linhas de transmissão, 2.800 quilômetros de linha de transmissão em implementação. E os ativos da Engie, eles estão hoje geograficamente localizados aqui, ó, tá vendo na tela? Então o que a gente tem? A gente tem ali as usinas hidrelétricas, são os pontinhos em azul, a gente tem as termoelétricas, que são os pontinhos rosa, e aí a gente tem as linhas de transmissão, que são essas torres de transmissão. Você percebe que tem uma no Paraná, tem uma ali no estado do Pará, e a gente tem a TAG, que percorre ali no meio da Amazônia e também toda a costa brasileira. Bom, primeiro ponto, né, muito importante a gente ressaltar: capacidade instalada existente hoje de energia da Engie. Está aqui na tela. O que a gente tem? Primeiro, a Eletrobras, tá? Só que quando a gente vai para empresas privadas de energia elétrica, a Engie é a primeirona. Olha só que interessante, tá? Então, a Engie é uma empresa muito grande mesmo. Segundo ponto que eu quero até comentar com você, a TAG, né? A transportadora associada de gás natural, que ela tem essa estrutura societária. Acho isso muito importante você saber, né? Não é apenas a Engie, tem a Petrobras também. E aí ela tá, igual eu falei agora há pouco, tanto na costa brasileira quanto na Amazônia. 4.500 quilômetros é muita coisa, de gasodutos de alta pressão. Outro ponto importante, lembra das linhas de transmissão que a gente viu agora há pouco? Pois é. Então aqui o que a gente tem? O market share de receita anual permitida, que é uma sigla específica ali das linhas de transmissão, porque como é que funcionam as transmissoras? Elas não têm o risco das geradoras que fazem a produção de energia. Elas, desde que disponibilizem a linha para transmitir, elas ganham dinheiro, tá? Independentemente do volume transportado. A obrigação dela é disponibilizar a linha para o pessoal usar, beleza? E a RAP é, como a sigla, né, eu acabei de explicar, a receita anual permitida. E essas linhas de transmissão são através de leilões.
Quando a gente pega leilões de 2013 até o anualizado 2019, fechou ano passado, olha só, a Engie tem um market share de RAP de 5%. Você percebe que é um mercado que tem várias empresas, que inclusive você conhece várias aí, né? Equatorial, Eletrobras, EDP, que é Energias do Brasil, Copel, Taesa, Alupar. Tem bastante empresa aí que você conhece da Bolsa, tá? O setor de transmissão realmente atrai muita atenção desse pessoal, porque ele tem menos riscos do que os outros, né? Tanto em distribuição quanto e principalmente o de geração. Já que a gente está falando de geração, aqui eu coloquei a geração solar da Engie. Atualmente ela está crescendo a cada ano que passa a sua potência instalada, tá? Tá vendo na tela ali os tracinhos verde na tela, isso daqui também é muito legal. E eu tenho aqui algumas novidades, na verdade são três grandes novidades para o investidor saber nesse primeiro comecinho aí, nessa primeira parte do ano de 2020. Primeiro, ela concluiu a aquisição do novo estado transmissora de energia pelo valor de 410 milhões de reais, ampliando sua presença no setor de transmissão. E ela também assinou os contratos de financiamento do BNDES, lembra que a gente viu agora há pouco, destinados a implementar o sistema de transmissão Gralha Azul, mais uma vez um projeto de transmissão, 1,5 bilhão, e o conjunto eólico Campo Largo, 1,2 bilhão de reais. Agora vamos falar dos resultados específicos da empresa, começando com o nosso primeiro checkpoint, que eu sempre gosto de mencionar, receita líquida. E a receita líquida dos últimos 3 anos está na tela ali para você analisar, tá vendo? 2017, 2018, 2019, mas também tá primeiro trimestre de 2019 comparado com o primeiro trimestre de 2020. E a gente teve um crescimento de 10,9%, principalmente por causa desses 3 motivos que eu destaquei. Aumento das receitas provenientes do segmento de transmissão de energia elétrica, também contribuiu a maior quantidade de energia vendida e também o aumento do preço médio líquido de venda. E aí nós vamos para o nosso segundo checkpoint, que são os resultados operacionais, ou como as empresas gostam de chamar aí no mercado, né? EBITDA. Bom, o EBITDA, ele apresenta primeiro, tá? Do lado esquerdo ali, você percebe o crescimento ano após ano do EBITDA. E quando a gente pega trimestre contra trimestre, crescimento de 9,8%. 2 pontos positivos, tá? Resultado positivo da TAG, acabou contribuindo para esse crescimento, e a trading de energia contribuiu para 9,8% de crescimento. E aí a gente vai para o terceiro checkpoint, que é na verdade o checkpoint que o investidor mais gosta de saber, que é o lucro líquido. E o lucro líquido também, à nossa esquerda, ano após ano, o crescimento anualizado aí na média de 7%. Quando a gente pega o primeiro trimestre de 2020, teve uma queda de 9,5% comparado ao primeiro tri de 2019. Bom, como que nós chegamos a este resultado? Primeiro ponto, que foi um ponto positivo, o aumento de EBITDA de 119 milhões. Então, primeiro ponto ali foi positivo, só que daí quando a gente pega o aumento das despesas financeiras, ou seja, 178 milhões entrando como negativo, você acabou tendo um peso maior ali para que esse resultado da Engie fosse inferior no primeiro tri de 2020. E por que teve aumento das despesas financeiras? Porque teve aumento da dívida. Você viu o tanto de projeto que a empresa está fazendo? Você lembra que ela contraiu dívida junto para o BNDES? Você lembra de tudo isso, né? Que a gente viu a expansão dela e tudo mais. Então aqui está o resumo da dívida atualizado. Atualmente a empresa tem uma dívida bruta de 15 bilhões 678 milhões. Beleza. Aí ela tem um caixa de 4 bilhões 188 milhões. E aí você chega a uma dívida líquida de 11 bilhões de reais. Quando você pega a dívida total e pelo EBITDA, você tem aquele indicador em verde. Tá vendo ali o indicador em verde? 3 vezes. Beleza. Só que o indicador mais utilizado no mercado financeiro não é a dívida total, é a dívida líquida. E atualmente a dívida líquida pelo EBITDA está em 2,1 vezes, ou seja, a Engie precisa basicamente 2 anos de resultados operacionais
para quitar toda a sua dívida líquida. Como nós estamos falando do setor elétrico, que é um setor que tem mais previsibilidade de receitas do que, por exemplo, uma empresa que está no setor de tecnologia, este indicador de 2 vezes, né, dívida líquida e EBITDA de 2 vezes, é super aceitável para o setor de energia elétrica, tá? Ele é considerado um endividamento saudável nesse setor. Como é composta essa dívida? Bom, tá na tela, você percebe que a maior parte está atrelada ao IPCA, boa parte também ao CDI, só que eu separei aqui o principal para você é o custo da dívida. Olha só, no primeiro TRI de 2019 era 9,1 e agora ele foi de 6,1. É claro, né? A taxa Selic, que está muito ligada à taxa CDI, ela caiu bastante aí nos últimos tempos, isso acabou contribuindo para a diminuição do custo nominal da dívida da Engie. E agora há pouco eu falei dos dividendos, então vamos explicar um pouquinho mais dos dividendos, tá? Aqui primeiro o histórico de dividendos, o que você tem na tela? Primeiro, as barras em azul é o dividendo por ação que a Engie paga aos seus investidores. As barras verde é o payout, lembra que eu expliquei no começo do vídeo? Payout é quanto do lucro que se transforma em dividendos. E o tracejado em azul clarinho é o dividend yield, ou seja, quanto que você como investidor recebe de dividendos proporcional ao preço da ação no mercado. Então, a gente tem ali em 2019, a empresa estava pagando um dividend yield de 3,5%, o payout foi para 57%, você já lembra que eu falei no começo do vídeo por quê? E o dividendo por ação R$ 1,53, você percebe que teve uma queda, né? Comparado a 2016, 2017, 2018 que veio crescendo, aí 2019 acabou apresentando uma queda. O que aconteceu na prática? Eu até destaquei para você fixar bem isso daqui. Então a administração, por conta de todos os problemas relacionados à quarentena e tudo mais, reavaliou a proposta de dividendos complementares, que é referente a 2019, e propôs a retenção do valor de quase R$ 1 bilhão, ou seja, dá R$1,16 por ação, para preservar o caixa da Engie, ok? Isso foi já aprovado, então o payout de 2019 acabou atingindo, igual você viu agora há pouco, 57%. Resumão aqui para você fixar bem o que aconteceu nesse primeiro TRI de 2020 da Engie. O resultado só saiu agora, né? Só saiu agora, eu não estou atrasado não, tá? Só saiu agora. Então, receita operacional líquida cresceu 10,9%, o lucro líquido caiu 9,5%, o ROI ainda é um ROI, o pessoal costuma sempre elogiar, 33,5%, e a dívida líquida, que é o último destaque amarelo, apresentou um crescimento de 33,2% e você já sabe o porquê do crescimento da dívida, né? Para fazer frente a todos esses novos projetos da Engie. Por fim, a gente já viu receita, a gente já viu endividamento, já viu dividendos, já viu lucro, a gente não pode esquecer do fluxo de caixa. Só que trimestre contra trimestre, fluxo de caixa não é um modo inteligente de você analisar. O fluxo de caixa, se os resultados da DRE já tem muita volatilidade trimestre após trimestre, o fluxo de caixa então nem se fala. É por isso que é muito mais saudável você pegar o fluxo de caixa anualizado, tá? E aqui eu plotei para você o fluxo de caixa livre da Engie de 2010 até 2019 para você ter em perspectiva aqui, tá bom? Lembrando que o fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. O que é o CAPEX? São os investimentos em capital que a empresa faz para se manter competitiva no mercado. Todos os ativos depreciam ou amortizam, ok? Depreciação é para ativos tangíveis e amortização é para ativos intangíveis. Para você se manter competitivo no mercado, você sempre vai ter que gastar em CAPEX para substituir tudo isso, ok? Senão você vai ficando para trás. É por isso que eu falo, né? Se manter competitivo, você não pode deixar de investir pelo menos uma parte em CAPEX. E o fluxo de caixa livre é justamente isso. É o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ok? Aqui embaixo você tem o meu Instagram e o meu Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos, é muita coisa de qualidade. E se você clicar aqui, vai abrir uma janelinha ali para você botar o seu e-mail. Por quê? Porque eu estou mandando conteúdos exclusivos por lá também, inclusive aulas para você que não estão disponíveis em lugar nenhum.
tá privado, tá? E que você vai ter acesso, se você deixar o seu e-mail, você vai receber na sua caixa de entrada. Chegamos ao fim do nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima!